Som. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você que pode se colocar de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Que noite maravilhosa em que nós estamos desfrutando de estar reunidos na presença do Senhor. Amém? Tem muitas pessoas que não sabem ainda a importância desse momento em que nós estamos. E tem muitas pessoas que acreditam que simplesmente pelo fato de numa sexta-feira comerem peixe, já estão sendo, a aliança já está sendo feita novamente com o Senhor. A salvação vai muito além do comer peixe, a salvação vai muito além de dizer que é cristão. A salvação ela é diariamente uma transformação que Deus ele faz na nossa vida. Se nós fôssemos nos basear simplesmente por um dia, uma semana do ano, estaríamos totalmente perdidos. Porque o sacrifício de Jesus ele não se remete somente a um mês do ano, mas todo dia nós trazemos a memória do que Cristo fez por nós na cruz. E que você possa nessa noite entender a importância do que Ele fez pela nossa vida. Que você está aqui nessa noite não é simplesmente, não foi um acaso, uma sorte, ou porque você não tinha outra coisa para fazer. Foi porque o Senhor já tinha reservado esse momento para você estar aqui na presença dEle. Amém? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 15. Amém? Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo de número 15. Estaremos lendo alguns versículos. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo de número 15. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, querido. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu o dizes. E os principais sacerdotes os acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada responde? Vê quantas coisas falam contra ti? Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que lhe pedisse. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros agitadores, tinha cometido um assassinato. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse-me como sempre tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto Barrabás. E Pilatos respondeu, disse-lhe outra vez: Que queres, pois, que faça daquele que chama rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos diariamente trazer à memória qual é o símbolo, qual é o motivo, qual é aquilo que nos une diante da presença desse Deus. Precisamos diariamente trazer à memória que a nossa fé não está alicerçada nem baseada naquilo que Deus ele pode nos prometer nessa vida. Precisamos entender que muito mais do que nós venhamos a receber nessa vida, algo mais importante nos foi prometido, que é a vida eterna. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus, na quinta-feira à noite,
ele vai celebrar a Páscoa juntamente com os seus discípulos e vai instituir aquilo que nós conhecemos popularmente hoje e praticamos ela todo mês, que é a Santa Ceia. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus, enquanto estava participando da Páscoa com os seus discípulos, e todos nós sabemos que a primeira Páscoa foi instituída no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, quando o Senhor anuncia através de Moisés a última praga que haveria de ser derramada sobre o Egito. Você sabe que quando Israel estava aprisionado na terra do Egito, Deus vai mandar 10 pragas para que aquele povo entendesse que o Deus daquele povo que até então ainda era escravo, ele era o Deus Todo-Poderoso. Quando chega na última praga, a 10ª praga, Deus anuncia para o povo de Israel através do seu servo Moisés, dizendo: essa praga vai causar um impacto extraordinário na terra do Egito, mais do que todas as 9 pragas que já foram derramadas. E que praga era essa? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que essa praga, ela estava ligada à morte de todo primogênito, se fosse de homem ou se fosse de animal. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor ordena para Moisés que as casas que seriam poupadas seriam a casa que tivesse a marca do sangue do Cordeiro. Todas as casas que tivessem marcada com aquele sangue, o anjo passaria, que representava o próprio Deus, passaria sobre a terra e, se visse a marca do sangue, pouparia o filho primogênito que havia dentro daquela casa. Mas porém, se não tivesse a marca, haveria morte dentro do Egito. A palavra do Senhor vai dizer que Deus também anuncia para Moisés, dizendo: vocês vão fazer uma alimentação, já preparando tudo para poder vocês ir embora, porque nunca mais vocês vão ficar aqui, porque eu irei tirar vocês dessa terra de sofrimento. Eu irei libertar vocês e levarei vocês em direção a uma terra que mana leite e mel. A Bíblia Sagrada diz que naquela refeição estava incluso alguns alimentos que eram o cordeiro, que deveria ser assado e comido, e se sobrasse alguma coisa daquele cordeiro, não poderia ser levado na viagem, deveria ser torrado, queimado, desfeito a cinza daquele animal. Não poderia sobrar absolutamente nada. O segundo elemento que eles deveriam comer eram pães asmos, sem fermento, sem nenhuma leveda sobre aquele pão. E o terceiro elemento eram as ervas amargosas, para que eles sempre lembrassem da onde o Senhor tinha tirado eles, de uma terra amarga, de uma terra de sofrimento. Então Jesus está reunido com seus discípulos naquilo que nós conhecemos como a última Páscoa, que na verdade é a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Ele levanta o pão, levanta o cálice, dá graças a Deus e parte o pão entre os seus discípulos e diz para ele: comam, porque esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, fazer isso em quê? Em memória de mim. E ele diz: esse aqui também bebam, é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. A Bíblia Sagrada diz que quando eles terminam aquela celebração, a Bíblia diz que Jesus se retira com os seus discípulos e vão para o monte chamado Getsêmani. Ali Jesus, ele vai se transfigurar. Jesus vai sentir por antecipação toda a agonia do que ele haveria de passar para cumprir a exigência que Deus fazia para que os homens pudessem ser perdoados. E é nesse momento em que um dos seus discípulos está reunido com aqueles que queriam prender o Senhor Jesus. E eles estão sendo levados pelos seus discípulos até onde Jesus estava. Jesus estava sendo preparado para aquele grande momento que lhe aguardava, aonde todo o seu ministério iria ser cumprido, o propósito pelo qual ele tinha vindo na terra. Jesus não somente veio à terra para ressuscitar mortos. Jesus não veio somente à terra
para dar vista aos cegos. Jesus não veio somente à terra para alimentar quem tinha fome. Jesus não veio à terra para acalmar tempestades. Jesus veio à terra para poder salvar a minha e a tua vida de uma condenação eterna. Parece-me que o passar do tempo, nós cristãos esquecemos disso. Esquecemos que nós estamos aqui pela uma infinita graça. E precisamos lembrar diariamente que eu e você estamos aqui. Se eu e você estamos pregando ou cantando ou recebendo oportunidade, é porque o sangue precioso dele está sobre a nossa vida. Se você chegou aqui nessa noite, querido, é porque o sangue dele ainda brilha sobre a sua vida. Você não é qualquer um rejeitado. Você é alguém que foi comprado pelo sangue vertido na cruz. O sangue dele ainda tem validade sobre a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você aqui nessa noite que o sangue de Jesus ainda tem efeito sobre a sua vida. E ele está aqui para me purificar e para te purificar de todos os nossos pecados. Então, queridos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele é preso pelos seus algozes. Homens que costumeiramente Jesus se reunia na sinagoga. Jesus estava constantemente com aqueles homens líderes religiosos judaicos, mestres. Jesus estava diariamente no meio deles. Quem sabe muitos deles abraçavam Jesus. Quem sabe muitos deles ria com Jesus. Mas por trás dizia: só quero uma oportunidade para te destruir, porque você está incomodando. E agora aqueles mesmos homens estão olhando no olhar de Jesus e dizendo para os soldados que eles levaram: prende, amarra ele, porque ele é um criminoso. Ele está proclamando que é o rei dos judeus. E, na verdade, tudo que ele faz é pelo poder dos demônios. Levam Jesus para o sinédrio. Quando chega no sinédrio, Jesus ele é interrogado durante toda a noite, de quinta para sexta-feira. E é nessa interrogação em que um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, vai negá-lo. Jesus havia avisado ele por antecipação. Quando amanhece o dia, eles estão logo cedo na casa de Pilatos. Aquela multidão abarrotada na porta de Pilatos, querendo falar com ele: olha, nós temos um condenado aqui para você matá-lo, porque pela lei nós não podemos cometer esse crime. Claro que eles podiam. Quantas vezes os judeus apedrejaram pessoas? Eles simplesmente não queriam que as pessoas soubessem que eles estavam matando Jesus por inveja, porque a única coisa era essa: eles tinham inveja de Jesus. Não tinha outro crime ao condenar. Levam até Pilatos, e o próprio Pilatos, que nem judeu era, olha para ele e diz: eu não vejo crime nenhum. Porque vamos aqui imaginar que Pilatos é um juiz acostumado a condenar pessoas à morte. E ele entende de criminoso, ele sabe quando a pessoa é um criminoso. E ele olha para Jesus e diz: eu não vejo maldade nesse homem. Eu não vejo que ele é um risco para ninguém. Como que eu vou condenar ele se eu estou vendo alguém inocente? O próprio Pilatos via inocência nele. A sua mulher, chamada Cláudia, estava tendo noites que ela estava tendo perca de sono, que ela sonhava e dizia: eu estou sendo incomodada por causa desse homem, porque ele é justo. Não faça nada de mal contra ele. Mas aqueles que eram judeu, que eram do povo que Jesus pertencia, queriam matar. Para você ter ideia o que a inveja é capaz de fazer. Eu fico imaginando pessoas naquela multidão ali, que Jesus alimentou no momento da multiplicação dos pães e dos peixes.
Pessoas que saíram com o cesto abarrotado. Além de sair, você já foi naquela festa. Naquela festa você já foi convidado numa festa que você come, mas come, mas come. E no final alguém diz assim, ó, pega a sacolinha para poder levar um pouquinho, porque tem muita coisa. Oh meu Deus, é muito bom. Além de comer ainda diz assim, ó, leva o kit. É muito bom. Eu trabalho em festas, irmãos que são aqui da igreja, sabe que eu trabalho com festas. Irmãos, quando é festa de crente, quando é no finalzinho, sempre tem algum irmão que chega assim, tem uma sacolinha lá dentro da cozinha, não? Disfarça para dizer que tu nunca fez isso, pediu uma sacolinha na festa. Já dou uma dica, quando você for para alguma festa, leve sempre uma sacolinha no bolso. É estratégia. Então, eles foram alimentados pelo Senhor Jesus. Comeram, encheram a barriga, levaram para casa. Mas agora estão dizendo, crucificam. Não importa o que ele fez por nós. Crucifica porque ele é um criminoso. Aquele que deu vida. Aquele que perdoou os pecados. Aquele que ensinou. Pessoas que estavam no sermão da montanha, dos montes, as bem-aventuranças, estavam lá dizendo crucifica. Porque tem muita gente que tem facilidade de esquecer a bondade que alguém faz por ela. Você faz o bem para um monte de gente, mas se alguém chegar para ela e dizer assim, ó, fulano, não vale nada. Ela não sabe nem se é verdade aquele mal que está falando contra você. Ela já acredita, a verdade, fulano não vale nada. Porque eu vi alguém falar, não soube através de você. Eu não sei a mentira que inventaram ali contra Jesus, mas dizer, olha, ele está pregando, está libertando através do poder dos demônios. Ah, é? Então eu quero que ele morra, esse desgraçado. Quero que ele seja crucificado. E a lei romana dizia que a condenação, a pena máxima para um condenado que não era romano, era a crucificação. Só que Pilatos está olhando para Jesus e está dizendo, eu não tenho como mandar crucificar esse homem, porque eu não vejo nada suficiente para poder punir ele com tamanha rigorosidade. Não tem nada. Só que naquele mesmo instante ali, havia 3 criminosos que também estavam na cadeia, já condenados à morte. 3 condenados que estavam preparados no corredor da morte, só aguardando o momento para serem executados. E um deles se chamava Barrabás. A palavra Barrabás no aramaico significa filho do pai ou filho do mestre. Esse homem, os poucos versículos que nós lemos, identifica que ele era um criminoso, que ele era um bandido, que era um homem que fazia mal, era um homem que atacava pessoas indefesas, era um homem que quando tinha oportunidade, alguns dizem que ele fazia parte de um grupo chamado Zelote, que era um grupo que se opunha ao governo de Roma, tentava tomar novamente o governo de Roma. Então todas as vezes que Roma pegava algum desses homens, a pena era máxima para eles. Só que o texto diz que além de ele ser um agitador, o homem que causava pânico, roubava, ele havia participado de um homicídio. Aí acabou a história. Só dele ser zelote, cometer crime, já era condenado à morte, participar de um homicídio, então piorou a situação dele. Só que algo me chama a atenção, querido, que o texto que nós lemos de Marcos capítulo número 15, eu fico pensando, como é que alguém dedica textos para falar de um criminoso, para falar de um bandido? Aqueles outros 2 bandidos que foi crucificado com Jesus mais tarde, alguns conjecturam que um se chamava Dimas e outro Gésimas, mas não é comprovado. Mas Barrabás, o texto deixa bem claro que ele tinha nome. Quem é que em sã consciência vai dedicar textos para falar de bandido? E precisamos entender que na época de Jesus aqui,
O papel que era usado era couro de animal, pergaminho, algo muito precioso, muito caro, que inicialmente foi criado em Pérgamo, que hoje nós conhecemos como a cidade da Turquia, lá na Ásia Menor. Jesus, no tempo de Jesus, é que eles faziam escritas, os próprios manuscritos bíblicos que nós conhecemos, iniciaram através de pergaminho, eram muito caros. Um metro de pergaminho era muito caro, e quem é que vai investir um dinheiro para escrever, para falar de bandido em sã consciência? E não é só Marcos que vai falar, não. Mateus vai falar. Mateus capítulo de número 27, versículo 16. Lucas capítulo 23, versículo 18 e 19. E João capítulo 18, versículo de número 40. Os 4 evangelhos vão falar desse criminoso. Qual é a importância que ele tem na história? Porque em sã consciência aqui, querido, nós, quando vemos algum crime na televisão, ou até mesmo um roubo contra nós, a gente fala: tomara que Deus pegue lá no meio e atravesse ele. Porque nós estamos vivendo em uma sociedade de injustiça. Você Você vê diariamente, aí toda hora é crime para todo lado. Quem é que tem pena de bandido? E o texto vai falar sobre ele, dar ênfase para ele. Ele já estava no corredor da morte. No nosso Brasil não tem pena capital, não tem pena de morte. Mas se você fizer um Google rapidinho aí em países como Estados Unidos, no Texas, nos países mais interior que tem pena de morte, em outros países, você vai ver que as pessoas, quando elas estão em pena de morte, estão no corredor da morte, elas já estão desistindo, elas não tem mais jeito, elas falam: estou aqui porque eu mereci, eu fiz por onde merecer. Eu estou porque eu cometi muito crimes. E com Barrabás não era diferente. Ele fala: eu fiz muita besteira na minha vida e eu mereço estar aonde eu estou. Tá no corredor da morte, é que no dia da sua execução ele tem alguns privilégios. O primeiro privilégio, ele pode escolher a comida que ele vai comer, a comida que ele pedir, eles vão dar conta de fazer. Segunda coisa, ele tem direito de receber alguém da família dele se ele quiser. E terceiro, ele pode pedir algum líder que ele tenha de religião para lhe visitar. Interessante que nesse corredor da morte aqui, não é como nós vivemos hoje em uma sociedade, em um país que ainda tem os direitos humanos. Naquela época não existia direitos humanos. O prisioneiro, ele era torturado, ele era agredido. Ele muitas das vezes preferia chegar logo no momento da sua execução para acabar com aquele sofrimento. Quem sabe Barrabás está dentro da prisão e ele ouve falar: olha, chegou um novo criminoso entre nós. E esse criminoso que chegou aí também é um grande agitador. Ele é considerado o rei dos judeus. Ele é considerado o rei dos judeus. Quem sabe Barrabás pensa assim: opa, calma aí, vai que tem uma chance de eu escapar. Que crime esse homem fez? Qual é o crime que esse homem cometeu para ele poder estar aqui, logo perto da execução? Só que a Bíblia Sagrada diz que quando pegam Barrabás e levam até a presença de Pilatos, preste muita atenção, querido. A Bíblia não fala, mas havia uma cultura no meio dos romanos que todas as vezes na festa da Páscoa escolhia-se um criminoso para ser liberto da condenação da morte. Quando colocam Jesus diante de Barrabás, um dia do lado do outro, eu imagino Barrabás olhando todo amarrado para Jesus. E quem sabe imaginava que ia haver um sanguinário, porque essa era o que ele estava acostumado a ver. Pessoas como ele, que não valia absolutamente nada.
Mas quando ele olha para aquele homem e não vê maldade nenhuma. Ele olha para aquele homem e na verdade vê pureza, vê amor, vê perdão, vê alguém que não merecia estar naquele lugar. Quem sabe ele diz assim: eu estou perdido, porque como vão condenar esse homem? Olha como ele é. Ele não é criminoso. Ele é alguém inocente. Só que a Bíblia Sagrada diz que Pilatos, estando no lugar de um juiz ali, você sabe que o juiz ele não pode ter lado, mas aqui você vê pela leitura que Pilatos deixa bem claro que ele está do lado de Jesus. Ele quer que Jesus seja liberto. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele pergunta: quem é que vocês querem que eu liberte? E a multidão toda inflamada pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, por todo aquele povo, gritava unanimemente: nós queremos Barrabás. Quem sabe Barrabás olha e não acredita. Como? O quê? Estão gritando o meu nome? Quem sabe ele na própria consciência dele: esse povo está maluco. Eu cometi todos os crimes que eu estou sendo acusado. Mas esse homem que está sendo condenado, ele não fez absolutamente nada. E é interessante que Jesus ele é interrogado por Pilatos e ele não se defende. Você alguma vez já foi acusado de uma coisa que você não fez? Você se manteve calado? Por quê? Porque você entende que se você está na razão, você tem que brigar pela sua razão. Está errado? Não. Mas Jesus não briga. Jesus não discute. Jesus não bate boca. Porque ele sabe que se ele abrir a sua boca, ele coloca por terra todas as acusações que levantaram contra ele. E não teria como condená-lo. Porque todas as vezes que Jesus abria a sua boca, podia ser o teólogo que fosse, o sacerdote, quem fosse, saia correndo porque não aguentava as palavras de Jesus. Mas Jesus fica calado. Sabe por causa de quê? Porque se ele falasse, eu e você não estaríamos aqui hoje. Ele se mantém calado. Ele fica como um cordeiro mudo, prestes a ser abatido. E ele não responde aos seus algozes a pergunta. Quando falam para ele: porque você está sendo acusado de ser chamado rei dos judeus, ele diz: quem está dizendo é você. Eu não falei nada disso. E o povo está gritando: nós queremos Barrabás, nós queremos Barrabás. E hoje é diferente. A sociedade está gritando o que diariamente? Queremos o bandido, queremos o bandido. Não queremos a verdade que provém de Deus. Diariamente nós vemos as pessoas escolhendo o que é aparentemente mais fácil. As pessoas tentam fazer os seus próprios caminhos e servir a Deus da maneira que lhe acha convém. Mas o reino de Deus, ela não vem da maneira que eu espero. O reino de Deus vem da maneira que Ele determinou que viria. A Bíblia então vai dizer que diante da massa que gritava: crucificam, crucificam, Pilatos não vê outra maneira. Aquele homem que estava condenado a ser morto, ser crucificado, que já havia aceitado a sua condenação, está ouvindo a massa gritar: liberta Barrabás. Sabe quem é Barrabás nessa noite aqui, querido? Eu e você. Mas eu não cometi assassinato nenhum, Ricardo. E precisa? A Bíblia diz que os nossos pecados, em Isaías, fazem separação de nós e do nosso Deus. O nosso pecado, ele é autossuficiente.
para nos condenar diariamente. Você não precisa fazer absolutamente nada. Isso já está dentro de cada um de nós. Diariamente, sem nós sabermos, nós estamos em um corredor da morte espiritual, para uma condenação eterna. E nós estamos em uma posição de quem a deveria ser executado. Só que eu quero dizer para você aqui nessa noite que não vai ter execução para a sua vida, porque outro tomou o seu lugar e disse: eu faço através do meu sangue que ela e ele seja perdoado. Você não está entendendo isso. Imagine um escravo que o seu sonho era ser liberto, que era ser perdoado. Quando chega a carta de alforria dele dizendo para ele: você está livre, vai embora. Ele não esperava. Pensou que iria morrer como escravo, pensou que ia morrer açoitado, e de repente chega a carta de libertação. Você que está nessa noite aqui precisa entender, querido, que você foi perdoado pelo sangue precioso de Cristo na cruz. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem poder para acusar aqueles que foram perdoados por Cristo. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Quem sabe você está sentado nesse banco aí dizendo assim: Senhor, será que o meu pecado tem perdão? Senhor, será que tem jeito para mim? Senhor, será que tem reconciliação para mim? Senhor, será que eu vou voltar a ser firme como era antes? Dizer para você uma coisa, que nessa noite o Senhor Jesus está aqui dizendo: o meu sangue vai fazer uma transferência e trocar o teu sangue sujo pelo meu sangue purificador. Ele vai te limpar, ele vai te curar, ele vai te transformar. Esse homem, querido, está ouvindo: você está perdoado. Você já foi perdoado alguma vez por alguma coisa que você fez a alguém? Não é libertador quando alguém chega para você e diz: olha, eu te perdoo? Porque muitas das vezes nós só falamos assim: ah, eu fui magoado. Mas talvez eu e você já magoamos pessoas. E você talvez já chegou a essa pessoa e disse assim: me perdoa. Aí a pessoa te diz: eu te perdoo. Não é libertador? Imagine você ser perdoado no corredor da morte. Estava tudo preparado para a sua execução. Quem sabe o teu túmulo já estava preparado para você ser enterrado. Só que o Senhor está dizendo: hoje não. Hoje ela vai sair daqui liberta. Hoje ela vai sair daqui liberta pelo meu sangue. E onde você passar, as pessoas dirão: ali vai alguém que foi perdoado e foi liberto pelo sangue precioso de Jesus. Será que você pode glorificar nessa noite? Porque o sangue de Jesus te perdoou de todos os seus pecados. Eu não sei, querido. Barrabás sai dali e o texto não fala-se mais dele. Não há mais nenhum versículo, nenhum registro bíblico. Tudo que houver é especulações. Não se sabe se Barrabás mudou, teve uma vida mudada. Não se sabe se Barrabás se converteu. Não se sabe se Barrabás continuou no crime e foi morto posteriormente. Não sabemos absolutamente nada. Mas a minha mensagem da parte de Deus para você aqui nessa noite é: o que você vai fazer com o perdão que Deus está te dando a partir de hoje? O que é que você vai fazer com a cura que o Senhor está te dando a partir de hoje?
O que é que você vai fazer enquanto muitos desejariam que você morresse? Deus está dizendo: eu coloquei o meu filho no teu lugar para assumir os teus e os meus pecados, para dizer para você: você está liberto e você está perdoado. Romanos capítulo de número 5, versículo 6 diz o seguinte: Deus, ele prova o seu amor, mesmo nós sendo pecadores, ele nos salvou pelo o sangue do seu filho. Jesus agora, ele assume o lugar de Barrabás. A cruz era para mim e para você. A condenação era para mim e para você. Só que um substituto vai tomar o nosso lugar. Jesus agora vai carregar a sua cruz. Interessante é que só vai falar que Jesus carregou, mas ninguém carregou a cruz. Não fala que os outros criminosos carregaram a cruz, mas fala que Jesus carregou a sua cruz, para demonstrar que ele estava carregando em seus ombros todos os nossos pecados. A morte de Jesus não é para nos liberar pecar à vontade, não. Tem gente que fala assim: já que o sangue de Jesus me perdoa, então eu posso pecar à vontade que ele vai me perdoar. Negativo. O sangue de Jesus, ele te dá consciência de você mudar. O perdão dele te faz você, ele entra dentro de você e faz você entender a miséria que você está vivendo debaixo do pecado. Não use a graça para transformá-la em desgraça. A graça, ela nos fortifica a nós cometemos mais os mesmos pecados. Quem bebia quando tem um encontro com o sangue da graça não bebe mais. Quem se prostituía quando tem um encontro com o sangue da graça não se prostitui mais. Quem se drogava quando tem um encontro com o sangue da graça não se prostitui, não se droga mais. A vida é transformada. E hoje o que é que está acontecendo nas igrejas? As igrejas estão abarrotadas. Você vê igrejas por aí lotada, mas as pessoas não querem o sangue. As pessoas querem uma bênção que o sangue proporciona. Já reparou por aí? Os convites dos cultos é o seguinte: venha para a campanha da chave da vitória. Venha para a campanha do trocar de carro. Tu dá o teu carro que Deus vai te dar outro melhor. Só que Deus está fazendo um convite: venha para a minha casa, para o sangue de Cristo fazer efeito na sua vida. Venha para a minha casa para que o caráter de Cristo mude o seu caráter. Eu preciso todo dia que o meu caráter seja transformado. Eu preciso que as pessoas enxerguem em minha vida o sangue que foi vertido sobre mim. A Bíblia diz que o povo, os discípulos, os cristãos foram conhecidos como pequenos Cristo, porque se parecia com Cristo. Nada forçado, tudo naturalmente. E o sangue de Jesus, ele foi colocado naquele madeiro, foi pregado naquela cruz. Às 9 horas da manhã, aquela cruz foi fincada na terra na sexta-feira. E ele está sentindo dores agonizantes. Mas ele está olhando para o céu dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você quer entender algo aqui, querido? Deus nos trouxe aqui para nos dar uma responsabilidade, porque é muito fácil a gente julgar o mundo que está no pecado, mas Deus está dizendo: cadê as luzes que eu acendi para dar clareza para quem está na escuridão? Eu não posso julgar quem está no mundo porque não conhece a verdadeira luz, mas eu posso, nós devemos nos julgar, porque nós somos luzes e não estamos refletindo como deveríamos refletir. Eu não quero passar anos e anos dentro da igreja e somente pregar aqui, pregar lá na igreja para quem é crente, não.
Eu quero que quem não é crente também ouça e entenda que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Eu quero chegar no meu local de trabalho e as pessoas saber que eu sirvo a um Deus que foi moído pela minha vida, que foi quebrado, moído, mas que ele vive e reina para todo sempre. Ele foi morto. E quem olha para a história diz assim: nossa, que história de herói triste. Porque normalmente nós vemos nos filmes que o herói sempre no final, ele é quebrado, ele é amassado, mas no final ele sempre vence. O nosso herói foi quebrado, foi amassado e foi morto. Só que o segredo não acaba aí. O segredo não acaba aí. Ele foi morto na sexta-feira. Passou-se o sábado inteiro. Os seus discípulos esqueceram a promessa que ele havia feito. Pensaram que era algo figurativo, ou seja, que era algo que não era real. Porque eles viram o Senhor Jesus curar, libertar, fazer um monte de coisa, andar sobre as águas. Mas a promessa que ele havia feito dele ressuscitar, quem sabe ele olhava para um, para outro e dizia assim: isso é impossível. Esqueceram, até nós esqueceríamos também. Só que a Bíblia diz que no domingo pela manhã, antes do galo cantar, cocorocó, antes dele cantar, a Bíblia Sagrada diz que os soldados que estavam fazendo vigília na entrada do sepulcro onde Jesus estava, começam a tremor, começa a ver as pedras tremerem, começa a ver tudo chacoalhar naquele lugar. Quem sabe disso? Como é que é isso? Que terremoto é esse aqui do nada? O que é que está acontecendo? E de repente um clarão vem descendo do céu, aleluia, e o anjo desce sobre aquela pedra, e eu fico imaginando um soldado que estavam acostumados a guerrear, que estava acostumado a lutar no campo de batalha, que estava acostumado a atravessar inimigo com lança, com espada, sai correndo, abandona escudo, abandona espada, abandona couraça, deixa a chinela para trás, sai correndo, e o anjo naquele momento sozinho, ele empurra aquela pedra e entra dentro do sepulcro, e o nosso Senhor é ressuscitado. Aleluia. As mulheres vão de manhã com óleo para poder banhar o corpo dele. Quando elas chegam, o sepulcro estava vazio. Elas entram desesperadamente pensando: roubaram, sequestraram, e agora? O que vão fazer? Quando de repente elas estão distraídas, preocupadas com o lençol que estava vazio, ele aparece para elas, brilhando como a luz do sol, e elas ficam tanto atônitas que não acreditam, que vão se aproximar dela, e ele diz: não me toques, não me toques, porque eu vivo para sempre. Aleluia. Ele sai dali de uma forma sobrenatural, desaparece. Quando aquelas mulheres saem correndo e encontram os discípulos para contar o que havia acontecido, quando elas menos terminam de falar, quem é que aparece no meio deles? Ele vive ressurreto. E ele sauda eles e diz: a paz seja convosco. Os discípulos estão tão assustados, tão atônitos, que não acreditam. Ele diz: vocês ainda estão duvidando? Esqueceram que eu prometi? Não tem problema não. Vem cá, bota a mão na ferida, bota a mão na cintura para você ver. Eu vivo, eu vivo, eu vivo. Quando você se ajoelha, seja na igreja ou na sua casa, você precisa entender que você está se ajoelhando diante de um Deus que vive, diante de um Deus que é ressurreto, diante de um Deus que é glorificado, eterno e que dura para todo sempre. Nada contra os meus queridos irmãos que se prostram diante de estátuas,
nada contra quem se prostra diante de quadro, nada contra, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é muito maior do que isso, Ele é vivo. A Bíblia diz que Ele está vivo, Ele não está no colo de uma moça num terço, Ele não está no pescoço de um rapaz num crucifixo, Ele está dentro de cada um de nós nessa noite, dizendo: eu vivo e eu vivo. Por isso que eu e você não precisamos ter medo nem preocupação com os perigos dessa vida, porque Ele mesmo disse: eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Que esse domingo não seja só marcado, querido, por guloseimas de chocolate, porque eu amo chocolate, gosto muito, seja época de chocolate, fora o que for, eu gosto de chocolate, mas que não seja somente isso, mas que você lembre da importância que Cristo tem para a sua vida, que você honre cada dia o compromisso que você firmou com Ele, a aliança que você firmou com Ele. Existem muitos fundadores de religião por aí, que tem as suas massas de devotos, mas estão todos mortos debaixo de 7 palmos de terra. Mas o nosso Cristo, Ele reina. Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso Pai. E todas as vezes que o diabo ele levanta alguma acusação contra mim, contra você, o Senhor Jesus diz: eu pago o preço dele. Eu perdoei os pecados dele. Mas eu sou crente. E tu acha que tu não tem pecado também não? Tu acha que tu não peca também não? Eu peco também. E todos os dias eu preciso me prostrar e dizer: Senhor, vacilei, me perdoa. E é nesse momento, queridos, ser crente não é ser imune, não. Tem gente que, igual na época da pandemia: eu sou crente, eu não preciso de máscara, eu não preciso nada disso. Não, você não é imune não, irmão. Você é ser humano. Se você não vigiar, você também cai. Se você não vigiar, você também nega Cristo e faz coisas que você diz assim: eu nunca vou fazer isso. Dá brecha para o diabo, para você ver o que ele faz na sua vida. Eu conheço pessoas que eram usadas por Deus, pregavam, entregavam a revelação. E não venha com esse negócio: ah, nunca foi crente. Não, eram crentes de verdade, mas que não vigiaram. E hoje estão no fundo do poço. Eu tive o desprazer de ver um rapaz morrer, porque se afastou de Cristo e não quis voltar. Ele disse: eu não quero voltar, eu prefiro morrer, eu não quero voltar. E morreu. Se afundou na bebida, nas drogas, num monte de coisa e morreu. Então não brinque, irmão. Cuide diariamente da sua vida com Deus. Vigie, porque o diabo, seu adversário, ele não está brincando não. Se você soubesse a vontade que o diabo tem de fazer você morrer, sair daqui, te atropelar, acontecer uma desgraça com você, mas não vai acontecer, porque o maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O diabo tenta impedir o nosso encontro, nossa reunião, mas não vai conseguir, porque não tem Egito, não tem Babilônia, não tem Roma, não tem inferno que impeça a igreja de Cristo de prosseguir. O inferno não parou a igreja, o Coliseu não parou. Nada vai parar a igreja do Senhor. Você pode dizer assim: Ricardo, é muito boa a pregação, muito lindinha, gostei, maravilhosa, mas só Deus e eu sabe como é que está a minha vida. Mas eu profetizo para você aqui nessa noite, que esse sangue que está sobre mim, sobre ti, vai te renovar aqui agora, vai te dar ânimo, vai te dar força, vai te dar renovo para... Tá vendo esse irmão que está do teu lado aí? Tá vendo esse crente que está do teu lado? Tá olhando aqui o presbítero Ricardo?
está vendo o Patrick, está vendo todos nós. Algum dado momento a gente pensa assim: Senhor, vou dar um tempo, vou parar um pouquinho, ficar dentro de casa, cuidar um pouco da minha família, cuidar um pouco da minha vida profissional, vou cuidar um pouco mais de mim, depois eu volto. Algum momento a gente já pensou nisso. Você não está sozinho nessa não, irmão. Você que talvez está pensando assim: Senhor, até agora eu não entendi o que o Senhor tem para a minha vida, até agora eu não entendi o que o Senhor quer comigo. Vou ficar em casa mesmo, ir para o culto para fazer o quê? Ou vai levantar a mão e depois voltar para casa e as mesmas coisas. Barrabás estava condenado à morte, estava no caminho para ser condenado. Eu tenho plena certeza que aqui não tem ninguém nesse mesmo caminho assim, fisicamente. Então, querido, maior são as promessas do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Ser crente não é ausência de problema. Ser crente é mesmo diante do problema eu continuo dizendo que Ele vive e que eu continuo acreditando nele e que minha fé não se abala por causa das circunstâncias adversas dessa vida. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, uma certa feita, ele disse que passou em um momento do ministério dele por tanta luta, por tanta provação, que ele disse assim: eu fui provado além do que eu podia suportar. E nós já lemos algumas vezes que Deus não prova ninguém além do que nós podemos suportar, não é verdade? Tem momentos em que nós seremos provados além do que nós podemos suportar. Mas o que vai fazer você permanecer não é a tua força. Se fosse por isso, nós já teríamos parado há muito tempo. Mas é nesse momento em que nós dizemos assim: eu não vou conseguir, é que a força dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu fecho agora a Bíblia aqui e digo para você o seguinte: que o Senhor nessa noite está renovando a tua força, está renovando a tua fé. Você é precioso para o Senhor, a tua família é importante para o Senhor. Se tem alguém que você dentro da sua casa desistiu, ou até mesmo de você mesmo, o Senhor está dizendo: eu verti o sangue por você e você é precioso. Nessa noite eu tenho coisas novas para você. Você acredita nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, tem mais alguma coisa para falar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem um louvor que diz assim: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Talvez você pergunte: por que isso? Por que tanta misericórdia? Por que tanta paciência? Por que tanta graça derramada sobre a minha vida? É simplesmente amor. Quando você ama, muitas das vezes você está disposto a se sacrificar para um bem da felicidade de outro. E Cristo também fez a mesma coisa por mim, por você. Então saia nessa noite daqui entendendo que o amor de Deus está sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que nós passamos em tua santa presença. Te agradeço pela vida de todos os meus irmãos que estiveram juntamente aqui, meu Pai, conosco, para bendizer o teu santo nome. Toma a vida, Senhor, dos visitantes. Continua, Senhor, abençoando os seus filhos no seu respectivo ministério. Aqueles, Senhor, que estão visitando, Senhor, que estão sem congregação, que o Senhor direcione, ó Pai, para um lugar que seja uma casa, meu Pai, direcionada por Ti. Toma, Senhor, a todos nós, ó Pai, que estamos nessa noite aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo
tudo que foi feito aqui nessa noite. Que o Senhor continue trabalhando sobre cada um de nós. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada irmão, cada irmã, a cada um dos teus filhos. Nos despede, Senhor, com as tuas bênçãos sobre nossa vida e sobre a nossa casa. Abençoa aqueles, meu Pai, que não puderam ouvir, meu Pai. Aqueles que nós representamos, meu Pai, familiares. Que o Senhor também alcance a deles. Nos leve em segurança e nos dá uma semana de vitória, em nome do Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobre nós, levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem na noite desse dia crendo que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, cele esse culto dizendo: vá em paz em nome do Senhor Jesus.